Glória a Deus, aleluias. Pai Senhor Jesus, estamos começando mais uma live, um projeto que nós tínhamos começado já faz um ano atrás. Nós tínhamos feito muitas lives em cima desse projeto, que era edificar. Decidimos voltar agora com esse trabalho, trazendo a palavra de Deus, o louvor, trazendo aquilo que Deus colocar em nosso coração. E todavia, impulsionado pelo Espírito Santo, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Eu não sei como é que você se encontra esta noite, eu não sei pelo que você está passando, a dificuldade que você está passando, mas eu creio que Deus ele vai falar ao teu coração nesta noite. Ele vai usar a nossa vida para trazer para você o avivamento. Não importa o que você está passando, não importa o quanto você está vivendo dificuldade. Deus ele diz que em meio a todas essas coisas, ele apazigua as águas, ele traz calmaria, à tempestade. Basta uma palavra de Deus para transformar todo o ambiente que nós vivemos. E nós sabemos que muitas vezes, no meio da tempestade, nós estamos passando, é a única maneira que Deus tem para manifestar-se ao homem, mostrando que Ele sim é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É que nele nós possamos colocar a nossa fé e nós viemos confiar plenamente, inteiramente em Deus, em tudo que nós viemos fazer. Nós viemos pedir para que o Senhor ele venha manifestar o seu querer, a sua vontade, para que nós venhamos ter a certeza que Ele está no controle de tudo e que nada acontece sem a sua permissão nas nossas vidas. Que Deus possa vir nesta noite se revelar a você de uma forma sobrenatural, porque nós entendemos uma coisa na palavra de Deus, que Deus ele é mistério, que Deus tem os seus mistérios com os seus, nós trazemos o Senhor nosso culto racional, mas a nossa adoração, a nossa busca no Senhor, todavia ela é espiritual. Ele mesmo disse, que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então nós viemos adorar a Deus esta noite em espírito e em verdade. Você que já está aí conosco nesta live, Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Compartilhe a live, comece a compartilhar nessa live em grupos, principalmente em grupos de pessoas que ainda não são cristãos, que possa vir esta noite receber algo da parte de Deus. Vamos compartilhar, vamos semear esta noite. Hoje é noite de nós sermos gerados pela graça, movidos pela graça. E eu creio que Ele vai mover as suas mãos para a tua vida. Não importa como você esteja esta noite, o Deus do impossível, Ele te vê, Ele te conhece, Ele sabe o teu estado, Ele sabe pelo aquilo que você está passando neste momento,
o quanto você necessita e precisa dele para você. Amém? Pastora Patrícia. Aleluia. Verdade, gente. Fazia um tempo, né, que a gente estava sem fazer as lives, né, mas estamos voltando aí. O Senhor tem colocado um projeto no coração do servo dele, né, e nós estamos aqui, né, para fazer aquilo que o Senhor ele tem nos chamado para fazer, né? Amém. Que é Glória a anunciar Deus. suas boas novas, anunciar a sua palavra em como ela realmente né? Como a sua palavra verdadeiramente né? Convida as pessoas, chama os amigos para assistir com você essa live, compartilha e vamos louvar o Senhor, né? Deixa eu ver aqui um louvor aqui pra gente cantar. Quando a pastora está cantando, louvando, você está compartilhando, né? Tá aí colocando seu comentário, coloca o seu nome para oração, coloca o nome da sua família para oração. Nós viemos estar fazendo aqui a oração da fé e eu creio que a ação de Deus vai mover as suas mãos para fazer um milagre, né? Na sua vida, na sua família. Creia, basta crer que Deus vai fazer o impossível, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está aqui um louvor bem conhecido aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espera aí, gente, que no YouTube vocês já sabem como né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. Aleluia. Escute o que o Senhor fala com você através desse louvor. Pode o inferno se levantar contra a tua vida, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Mas o Deus que você serve tem poder para te livrar. Ele não te abandona nessa hora. Ele sonda o teu coração, conhece o teu problema. Ele é a solução para tua vida. Para tua vida. Crente que ora tem a vitória em suas mãos. O inimigo se levanta, mas não resiste.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Recebe a tua vitória essa noite, querido. Nós estamos aqui para profetizar isso essa noite. Receba a libertação, receba a cura, receba o milagre que é necessário ser feito na sua vida. Porque Jesus, ele veio para isso. Amém. Para libertar, para salvar. O Senhor, ele veio para fazer isso através da minha e da tua vida, se você se dispor, né? Nós queremos cumprimentar essa noite os irmãos capazes do Senhor. Evangelista. Vamos ver aqui a Amanda, né? A Amanda Tainá lá de Laranjal do Jari. Evangelista Eden Lopes, a paz do Senhor. Paulo Pipoca também lá de Monte Dourado, né? Era nosso vizinho, né? Abraço, Paulo. Deixa eu ver a Jocideia também. Jocideia, muito boa noite. A Jocideia que está nos acompanhando lá do Japão. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? E eu quero louvar o nome do Senhor, né? Pela vida de cada um de vocês que já está aí conosco, acompanhando a nossa live. A Amanda até falou aqui, ó, que Deus abençoe suas vidas grandemente. Amém, Amanda. Compartilha a live. Receba em dobro sobre a sua vida, né? O Senhor lhe diz que aqueles que nos abençoarem, abençoados serão também. E a gente profetiza isso 100 vezes mais. Amém. Compartilha, chama os amigos, né? E deixa Deus falar com você essa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre a tua vida. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus aos irmãos, né, que já chegaram com a gente na live. Continue aí compartilhando, né, com mais grupos possível que você puder compartilhar. Hoje nós escolhemos um tema para nós abordarmos hoje na palavra, que é sobre o ministério profético, né, e o dom, né, de profecia. Como nós falamos sobre isso, no dia de hoje, nós estamos vendo assim uma igreja muito estufada de palavra, né? Uma igreja muito ética, sabe? Muito teóloga, em base de estudo, muito sistemática, né? Muito humana. E eu sempre disse que não é que seja não importante entendermos, né, o fundamento da palavra em si, a sua origem, todas essas coisas que o homem ele busca, né, compreender, entender para ensinar. Mas nós sabemos que sem a presença do Espírito é apenas palavra, é apenas uma letra. Mas quando há o Espírito, há o mover do Espírito, a presença do Espírito, né, a edificação. A edificação, ela traz algo sobrenatural, que é o trabalhar de Deus, a mudança de Deus dentro daquele que ouve a palavra, pelo qual o Espírito se manifesta, né, e convence o pecador. Então, quando nós falamos sobre Deus, eu sempre digo assim, que Deus não se aprende Deus, se conhece Deus, né? Você ouve falar de Deus. Quando você ouve falar de Deus, você toma uma atitude. Porque quando você ouve falar de Deus, você ouve que Ele possa ser para você, de certa maneira, uma saída. Alguém, um ser que pode mudar a sua vida, pode transformar o teu ser. Pode trazer para você algo melhor que você está vivendo. Então você se aproxima de Deus para conhecer. Assim como você se aproxima de um amigo para conhecer, né, para saber do que ele gosta, onde ele mora, qual é a sua família, da mesma forma é Deus. E claro que nós cremos que nós conhecemos Deus pela palavra, mas também a Bíblia diz que conhecer a Deus, ele é o manifesto de muitos fundamentos, de muitas coisas que complementam, né, essa palavra, né? A oração, o jejum, né? Aquilo que você faz para Deus, que é sacrifício de louvor, né? Aquilo que você faz em relação à obra ministerial que você exerce. Em cada coisa que você faz para Deus, você tem uma experiência diferente com Deus. E quando nós temos experiência com Deus, nós sabemos dizer, nós podemos dizer assim, o qual grande, qual poderoso, de qual forma Deus trabalha, né, na vida do homem. Quando você conhece a Deus, quando você tem um encontro com Deus. E se nós formos ver na Bíblia, nós vamos ver muitos encontros de homens com Deus de forma diferente, né? Os profetas, né? O próprio apóstolo, quando Paulo teve aquele encontro, né? Quando ele ia para Damasco para ali prender aqueles que estavam, né, pregando, que confessando Jesus como Messias,
ele teve um encontro com Jesus, né, na glória. Jesus, né, revertido, né, em glória ali. E foi algo diferente, aquilo ali foi impactante, que mudou, né, o seu pensar, mudou o seu comportamento. Tudo aquilo que ele tinha de letra, tudo aquilo que ele tinha de mandamento, que ele tinha de Moisés, que ele havia adquirido por ser fariseu, né, ele agora vai começar do zero para poder entender que a verdade não estava sobre ele. A verdade estava sobre Cristo. E Cristo, que é verdade, se revelou para ele. Tá bom? Então, né, compartilha a live aí. Daqui a pouco nós estaremos trazendo, né, essa palavra sobre essa questão do ministério profético, né, aquilo que Deus, né, ele escolhe para ser canal de bênção. Né? O dom de profecia é para toda a igreja, mas o ministério profético é para alguém específico, né? Alguém que Deus ele leva, né, para uma situação de ensinamento, de exortação, né, de consolo a um povo, né, a uma igreja, a uma determinada comunidade, país, nação. Ele levanta um homem para fazer isso. Assim como ele levantou, né, lá no Antigo Testamento, ele continua levantando no dia de hoje. Muita gente confunde, né, esse negócio de ministério profético com os profetas da antiguidade. Porque o último profeta foi João Batista no deserto, que Deus usou ali daquela forma. Não, irmão, Deus continua nos dando capacidade para exercermos a função de profeta, através do ministério, né, através do nosso exercício, né, como igreja, como membro da igreja. E nós vamos entender, né, hoje, como Deus ele pode estar te usando, como ele pode te usar, né, essa questão. Não seja apenas mais um no meio da multidão, seja uma voz profética. Seja alguém importante de Deus, que possa dizer assim, Deus ele me usa, Deus ainda se revela para mim, ele ainda me encontra na madrugada, né? Outras coisas que muita gente tipo assim, quer debater, né, com o pentecostal. Nós somos pentecostais, né? Nós somos os crentes que acreditamos no mistério de Deus. Acreditamos que Deus ainda usa pessoas para revelar o oculto e escondido. Deus ainda fala, né, em visões, em sonhos, como ele falou com José, né, como ele falou com Abraão, como ele deu a visão, né, aos profetas. Ele continua nos dando visões. Continua falando, né, ao ministério da igreja desta forma. Ele não mudou. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, eternamente. Ele não mudará. Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar também a minha xará, né? A paz do Senhor, seja bem-vinda. Né? Nós vamos cantar mais um louvor aqui, né? E daqui a pouco o pastor vai estar entrando com a palavra, amém? Bem, já entrou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai, Senhor, bem, gente. Escute esse louvor. Pai do Senhor, bem. Oh, aleluia. Sabe a marca que ficou
louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Pai, Senhor, Beniete. Deus lhe abençoe. Pai do Senhor, para todos que Ferdinando, estão chegando coloca aí ele com a pra assistir gente. A live. Pai do Senhor, a garganta já foi, gente. Aqui, Brasília é um clima muito, muito seco. Ainda mais quando a gente tem costume de estar bebendo água, né? Glória a Deus, né? Aí como a pastora falou que realmente aqui o clima aqui é diferente, né? Nós viemos do Pará e nós estamos já há quase 2 anos aqui. Na verdade, eu já fiz 2 anos, né? Eu já fiz 2 anos agora em março, né? Eu fiz 2 anos. Louvo a Deus por isso, porque até aqui, né? As mãos do Senhor têm nos ajudado, têm nos sustentado neste lugar. Nós viemos pela fé, né? Vamos pela chamada. Deus manda, nós vamos, né, para o lugar que Ele manda, nós obedecemos aquilo que Ele fala para nós fazermos. Claro que todos nós, quando nós começamos a dar ouvidos a Deus, irmãos, nós sabemos que há adversidades que acontecem no meio do caminho. Quando você serve a Deus, está tudo bem com você. Você só prospera. Você só começa a crescer de uma forma, vamos dizer assim, artificial. A gente sabe que isso não é caminho de Deus. Por quê? Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus mesmo disse que por o nome do Evangelho nós seríamos perseguidos, caluniados, né? Sofreríamos causas por intermédio daquilo que nós confessamos. Toda igreja edificada na rocha, que realmente simboliza, que realmente anda, né, no parecer da chamada como igreja, ela padece perseguição, ela padece calúnia, ela padece, né, momentos difíceis. Né? A Bíblia diz que nós só teremos triunfo realmente verdadeiro, genuíno, quando nós formos tomados, né, deste lugar para o céu de glória, para a Jerusalém, né, celestial. Essa promessa de Jesus, ele falou que nós não iríamos ficar sozinhos, não iríamos ficar órfãos, né, mas que ele ia enviar o seu no Espírito para ser o nosso consolador, para ser nosso orientador, para nos mostrar, né, quando o nosso adversário estiver presente, para que não haja engano em nossa vida, né, em relação àquilo que o mundo nos apresenta. Né? O mundo ele nos trata de uma forma que ele pensa que todos nós somos facilmente comprados. A gente fala porque há a testificação da palavra. A gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram ali, né, pôs sobre eles algo que não fazia parte da sua descendência, não fazia parte da sua religião, né, do seu culto a Deus, que era idolatria. E quando eles foram ali, pressionados pelo rei, para, né, dobrar o seu joelho diante da imagem, a Bíblia diz que eles não dobraram. Eles foram, né, ali, efetivamente, eles negaram a adoração e foram jogados na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Mas não morreram, porque Deus, ele cuida, Deus ainda zela pelos seus. Assim como na antiguidade Deus cuidava dos profetas, nós vamos olhar e ver, né, o próprio Jeremias, um profeta que onde Deus me chamou, quando ele me trouxe, né, para a sua presença. Ele me chamou ali em Jeremias, capítulo 1. E quando eu fui entender Jeremias, no capítulo 1, a minha chamada, eu fui meditar naquilo que Jeremias havia sofrido, né, na sua chamada. A gente vê, irmãos, que nenhuma chamada cristã, ela realmente é fácil. Por isso Jesus disse, somente aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que forem até o fim, esses receberão a coroa da vitória. Quando você lê Apocalipse, lê algumas passagens ali já no final do triunfo da igreja, quando o Senhor já vence a batalha, né, no Armagedon, junto com a sua igreja, junto com o seu povo, a gente vê, né, o próprio Paulo enfatizando, diante de quando ele ia levado à morte, ele mesmo disse, combati o bom combate, eu encerro minha carreira, mas guardo a fé. Né, a convicção daquilo que ele pregou, daquilo que ele viveu, com apenas um intuito de ser salvo. Então é isso que nós pregamos, é isso que nós acreditamos, que há uma consequência da nossa linha de pensamento, há uma consequência, nós sermos pentecostais, acreditarmos no mistério de Deus, acreditarmos que a palavra de Deus, né, ela é revelada ao homem, ela é revelada ao ser humano para apenas um propósito, salvação. Toda profecia, quando ela é testificada pelo Espírito, ela sempre vai nos levar ao único caminho,
Jesus, porque ela vai nos exortar. Quando nós vamos falar sobre profecia, falar sobre palavra profética, falar sobre o dom de profetizar, é essa questão. Quando um pregador, quando um profeta se apresenta, ele nunca se apresenta para falar ao homem da forma que ele quer ouvir. Esse é o falso profeta. Esse que prega a palavra de uma forma enriquecedora, de uma forma, vamos dizer assim, que é que nós falamos sobre o ministério profético, que só tem prosperidade, que só tem, né, um caminho de algodão, que só tem portas abertas, que só tem, sabe, o céu sobre ele, o céu sobre aquilo que ele coloca, e não é assim que funciona. A palavra de Deus diz que há uma questão muito grande em relação a nós entendermos o que é salvação. Nós sabemos que a salvação do cristão é pela graça, né? Deus seja louvado, que é um favor que nós não merecemos, mas Jesus conquistou na cruz do Calvário, e nós fomos alcançados por isso. Irmãos, Deus está falando no meu coração neste momento. Eu quero orar por você. Eu já estou aqui cheio da presença. Eu estou aqui já sendo transbordado, sabe, pelo aquilo que Deus está impulsionando meu coração a ministrar esta noite. Mas eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero entregar a tua vida nesta noite a Deus. Eu quero falar para você que se ainda Deus está levantando profeta nesses últimos dias, se Deus ainda está entregando à sua igreja os dons do Espírito, Deus ele vai mover hoje as suas mãos para a tua vida. Não porque eu estou deferindo, é porque Deus quer assim. Deus não marcou esta noite, este momento em vão. Deus ele tem uma obra a ser feita nessa live. Eu creio em nome de Jesus. Apresente a sua família em oração neste momento. Você que está distanciado do Senhor, você que de alguma forma padeceu algum tipo de aflição por este tempo e abandonou o Evangelho, ou que não consegue mais na sua casa cultuar a Deus porque havia um costume, né, semanal, diário no templo, e hoje você está aí, né, impossibilitado por causa da pandemia, do coronavírus. Dobre o seu joelho. Deus falou no meu coração que esta noite Ele vai falar com muitas vidas neste lugar. Feche seus olhos onde você estiver. Coloque sua mão sobre a sua casa, sobre a sua família, o seu esposo, os seus filhos agora. Profetize, receba essa oração. Eu creio no milagre. Oh, aleluia. Meu Deus e meu Pai. Sim, sim. Deus, eu te louvo, eu te exalto, te glorifico. Porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Deus, desvazia o que é humano, Senhor Deus, neste momento. Desfaz da carne, demanda temor a nada auxiliar. Meu Deus, eu entrego a minha vida, Pai amado, neste momento de povo amado, como instrumento de poder e autoridade, Senhor. Porque assim está escrito, meu Deus, que a fé, que a oração do justo, meu Deus, ela vale muito a seu efeito. E é no nome de Jesus que eu oro. Perdoa, Pai, os meus pecados. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas iniquidades. Nós falamos, pensamos ou fizemos alguma coisa que entristeceu o Teu Santo Espírito. Deus, nós te pedimos perdão. Nós estamos nos reconciliando contigo esta noite, Senhor. E estamos aqui confessando que só o Senhor é Deus. Que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que o nome dele está sobre todo nome. E não há potestade principal esta noite. Não há enfermidade. Não há palavra de maldição, Senhor Deus, que possa vir, meu Pai querido, resistir a esta oração. Porque nós oramos, meu Pai. Nós determinamos esta noite, meu Pai querido, que o mover, meu Pai amado, Teu Espírito, está acontecendo agora. Meu Deus, o mais longe
impossível. Onde eu não posso estar agora, o teu Espírito está entrando, está tocando, está transformando, meu Pai, o choro, Senhor. Está, meu Pai, tocando o coração deste homem, desta mulher, meu Pai. Está passando por uma luta, meu Pai, de identidade emocional. Recaço, levante como a nava suriana. Meu Deus, eu vejo, Pai querido, um homem, Senhor, que é preciso, Pai, reconhecer, meu Pai amado, que não é vergonhoso retornar, não é vergonhoso, Pai, retroceder, não é vergonhoso, Pai querido, conversar. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai querido, toma tuas mãos esta vida, esta mulher, Pai, que está orando neste momento, está, Pai amado, oferecendo, meu Pai amado, o maior do sacrifício, Senhor, que é a sua própria vida na tua presença. Usa, Pai, a tua igreja, Senhor, com os dons do Espírito Santo, que viemos voltar depois desta crise, Pai, no Brasil e no mundo, muito mais fortes, muitos mais crentes, mais confiantes, Senhor, para colocar a mão sobre os enfermos, para expulsar e libertar as pessoas de demônios, de legiões, meu Pai querido, tem tomado, Pai, pela comunidade que nós vivemos. Eclésia é o que nós somos, nos põe para fora de uma forma sobrenatural, que possamos entrar pelas ruas, meu Pai, pelas veredas, pelos becos, entrar nas casas com autoridade e ousadia, para pregar o Evangelho, e que haja salvação, libertação, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos esta noite. Fala, Senhor, somente aquilo, Pai, que está no Teu coração, Senhor. Nos faz instrumento Teu para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, é uma questão de fé. Quando nós buscamos muitas vezes debater, explicar as coisas de Deus, nós nos perdemos, porque se nós formos realmente trazer em juízo a palavra de Deus, o que eu sempre disse, muita gente está tirando da Bíblia somente o que lhe agrada. Verdade. Somente o que provê, sabe, alguma coisa em troca. O profeta só quer falar profecia que te põe pra cima, sabe, de uma forma que você artificialmente diz assim: realmente é isso, vai dar certo, e eu vou. E às vezes, quando o profeta se levanta para falar exortativamente com você, corrigindo a sua vida, o seu modo de viver, de pensar, você não aceita. Nós não aceitamos, porque a pregação hoje é essa: Jesus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. Sabe, irmão, muita gente diz assim: não, mas pastor, não precisa tanto para morar no céu, porque já foi pago o preço pela minha alma. Glória a Deus por isso. Verdade é. Jesus morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz: o que estava sobre mim, sobre você, Ele levou. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A salvação é de graça para todos. Mas a Bíblia diz também: se eu não confessar com a minha boca e crer com o coração que Ele é Senhor da minha vida. A Bíblia diz também: se eu não for santo como Ele é santo, se eu não buscar a santificação para que eu chegue naquele estado que a Bíblia diz que nós vamos chegar, que é um corpo transformado em glória, e assim seremos semelhantes a Ele, e veremos como Ele é. Glória a Deus. E quando é, pastor, que eu vou ver Deus como Ele é, como Jesus é quando nós formos uma igreja triunfante, uma igreja transformada em um corpo de glória. Poderemos suportar a presença de Deus.
Mas como hoje nós somos pecadores, somos falhos, e a graça me alcança, nós não conseguimos ver Jesus da forma que Ele é. Mas eu fico olhando para a palavra e meditando na palavra, e eu vejo, sabe, Deus se revelando no início de tudo aos profetas. Eu acho tão, assim, tão poderoso falar dos profetas. Eu acho tão emocionante falar dos profetas. Porque se não fosse pelos profetas, nós não estaríamos aqui. Deus sempre encontrou um homem no meio de uma multidão para fazer a diferença. Sempre um homem se dispôs a ser boca de Deus, mesmo ele se achando indigno. Deus escolheu. E a gente vê quando Deus escolhe Abraão, escolhe Moisés, para serem precursores, né, de uma geração, de uma origem, de um povo que deveria, né, ser herdeiro da salvação, porque lá no Jardim do Éden ele fez uma promessa. Deus trabalha no ato profético em todo o tempo. Desde o início da origem de tudo, Deus trabalha em fator da profecia. Ele disse para a mulher: tu pecaste, comeu da fruta, né, que eu disse que não era para comer, né, e o teu pecado, a consequência vai ser: você vai, né, ser sujeita ao homem, ao seu marido, e terás dor no seu parto. Aí ele vem para ela, para a mesma mulher que Deus, né, castigou ali, que ele deferiu, né, o seu castigo pelo seu pecado. Ele disse: mas da tua semente, da mulher, da mesma que errou aqui no Jardim do Éden, eu vou encontrar uma bênção. E desta mulher, do fruto dela, nascerá o segundo Adão, o da aliança, o fiel. E esse, quando nascer, ele vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai testificar o meu plano para o homem, que era a salvação, que era a constante presença de Deus. Aí nasce Jesus. Deus primeiro encontra Maria, promessa lá no Jardim do Éden, uma mulher. Aí ele vai e gera a semente do Espírito, para nascer esse mas cumprir-se a palavra. E nós sabemos que Jesus, ele sofreu como todo homem sofreu. Teve as mesmas paixões, as mesmas tentações, mas ele continuou firme. Foi levado pelo deserto, pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Ele usou a palavra, a convicção, a certeza a quem ele servia, e disse não. Rejeitou riquezas, rejeitou, né, os manjares, os favores que o mundo poderia para ele oferecer, e foi fiel. Assim como os profetas sofreram na antiguidade, quando foram chamados para serem boca de Deus. E a gente vê o Senhor trazendo esperança a cada momento para Israel. Israel perseverando, foi passando os anos, e Deus fazia, né, constantes chamadas para que ele nunca viesse esquecido mediante o Senhor. E eu vejo uma maior importância de um profeta hoje na vida de um povo, de uma igreja, de uma nação. É deixar Deus não ser esquecido. É sempre lembrar que existe um Deus que fez tal beneficência. Eles falavam: olha, lembra quando eram lá escravos no Egito? Lembram como Deus arrancou de vocês da mão do faraó, da escravidão,
né, fez a promessa ao seu servo, foi fiel, cumpriu a promessa. Colocou o povo na terra que manda leite e mel, que não era, de certa maneira, né, na visão deles, pertenciam a eles, mas era, porque a Bíblia diz que ele fez uma promessa a Abraão. Que aquilo que ele via aos seus olhos, todo aquele deserto, naquela terra que ele via, Deus ia dar a sua descendência. Ato profético. Deus se manifestou como profeta na vida de Abraão, fazendo Abraão também profeta. Porque quando Deus falava a Abraão, Abraão transferia aquela palavra à sua família, ao seu povo. Ó, Deus me disse, né, que a minha família, que a minha descendência será como as estrelas do céu, como areia, né, ali no mar, na praia. E Deus, ele cumpriu a sua promessa. E Abraão, né, passou isso à sua descendência. E isso foi tomando proporção após os anos, após os dias. Então todo profeta no Antigo Testamento, se nós formos ver, né, a função do ministério que eles exerceram naquela época, foi sempre para lembrar que existe um Deus. Aleluia. Um Deus justo, um Deus de amor, um Deus que se manifesta no meio da pior situação que nós vemos estar passando, né? Ele se apresenta. E eu louvo a Deus, né? Porque o Senhor, ele tem feito estas coisas. Pastora, lê aí na Bíblia, em Números 11, do versículo 24 ao versículo 29. Números capítulo 11, versículo 24 ao 29. Nos diz assim a palavra do Senhor. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Glória a Deus. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Glória a Deus. Quando a gente vê esse início, né, dessa fala na Bíblia, no começo de tudo, né, ali do lado do surgimento, né, do profeta, gente, vocês estão ouvindo bem? A conexão tá boa? Só dá um sinal aí pra gente saber, tá bom? Porque às vezes pode estar falhando a transmissão e aí vocês avisam, tá? Se o som estiver bom, se o fundo musical não tá muito alto, vocês dão um toque aí pra gente, tá bom? Pode continuar, pastor. Amém. Por a gente ver, né, esse surgimento agora, né, esse ato profético do profeta, através de Moisés, do Espírito de Deus. Olha só o que Moisés ele fala. Olha qual era o desejo de Moisés, que todos pudessem profetizar. Nesse momento que Moisés está aí falando, na questão aí que a Bíblia diz que vieram 70 anciões, eram homens que vieram para auxiliar Moisés no serviço.
Nós sabemos que foram milhões de pessoas que saíram do Egito com Moisés. E grande era a carga que ele carregava para ministrar todo o arraial. E o seu sogro, por ver, né, como ele estava fadigado com aquilo, ele deu para ele um conselho. E Moisés, né, adquiriu o conselho, chamou alguns, né, ali, né, mais idosos, mais experientes, mais maduros, né, para receber de Deus o Espírito de profecia. Mas aí a questão vem dizendo que todos profetizaram os 70. Mas após isso, somente 2 ficaram no arraial profetizando. E esses homens saíram profetizando, irmãos, não era bênção, não era somente palavras de vitória. O profetizar aqui na Bíblia, nesse momento, era orientação de Deus. Porque o que o povo precisava naquele momento era orientação. De onde é que eles estavam, irmãos? Estavam no deserto. Estavam passando por um momento de dificuldade. Um momento onde era necessário a adoração a Deus, o culto a Deus, constantemente. Havia aí um propósito do profetizar. Havia aí um cuidado de Moisés em relação ao julgamento das causas que traziam a ele. Moisés não julgava como homem, Moisés julgava como Deus queria que ele julgasse. Moisés nunca profetizou de si mesmo, antes profetizou aquilo que Deus mandara a ele profetizar e dizer ao povo, para que houvesse correção, para que houvesse consolo, para que houvesse uma palavra de esperança, porque houve muitos momentos que o povo, né, ficou ali murmurando, quis voltar para o Egito, quis voltar a comer cebola, guisado lá, sabe, cebola, porque isso, porque aquilo, irmãos, é assim. É nesse momento que Deus levanta profeta. Para quê, pastor? Para orientar o povo, para mostrar o caminho. E quando eu falo de Moisés, eu estou falando aqui sobre um exercício do ministério de profeta. Se você ver na palavra, todos os profetas que foram levantados eram em épocas difíceis. Eram em época onde o povo estava desviado, né? Desviado do querer de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus. E Deus levanta o profeta para chamar a atenção do povo. É o que bate em mim, irmão, saudade hoje. É eu ver um pregador que seja profeta, que exerça ministério profético. Eu sei que nem todo mundo ganha este ministério, que nem todos exercem ministério profético, porque uns, né, foram chamados para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem pastores, outros para serem evangelistas, outros para serem, né, doutores, mestres da lei, mestres de ensinamento. Mas a questão é que nós precisamos, né, estarmos sempre entendendo a função do profeta. Tem gente buscando profeta para, tipo assim, tem aquela questão do dom de revelação, do dom profético. Tem muita gente desejoso de ouvir do profeta aquilo que o coração está, sabe, cheio, vontade de receber. E às vezes não é isso que você recebe. Você fala que ele é falso profeta. Ah não, ele não falou da carne porque ele não falou em bênção. Ele não falou que eu vou receber um dinheiro, uma casa, um carro. Tem muita gente assimilando o ministério profético, o dom de profecia de uma forma errada. Tem gente que diz que nós somos pentecostais, o que nós cremos muitas vezes é heresia. Eu falei esse dia para alguém e disse: olha, as coisas de Deus são mistérios. Deus, ele se revela a quem ele quer. O que a Bíblia diz sobre os membros do corpo? Como é que Deus usa os membros do corpo? Da forma que ele quer, né? Da forma que ele quer. A palavra, na verdade, ela diz assim, né? Que muitos são os ministérios, mas que em todos opera o mesmo Espírito. Em relação aos membros do corpo, todo mundo é dedo?
todo mundo é pé, braço, cabeça, orelha. Não. Ou seja, Deus, Ele usa cada cada membro do corpo de uma forma diferente. Ele fala assim, e eu uso de uma forma particular minha. Sabe? De uma forma particular minha. Deus me usa, Deus te usa da forma que Ele tem com você. É conforme a medida de proporção do Espírito derramado sobre a tua vida. Tem gente que limita Deus. Sabe? Usa a palavra para dizer assim, não, mas Deus no Novo Testamento diz assim. Não tem, irmãos. A proporção do Espírito é para todos. O problema é que nós muitas vezes colocamos Deus proporção em nossas vidas. Não, olha, Deus vai me usar só até aqui. Daqui eu não quero mais. Quantos foram chamados e quantos foram escolhidos por a chamada para um trabalho específico? E não exerceram o trabalho, o ministério, porque ou se acharam incapazes, ou rejeitaram porque sabem que não é fácil, porque sabem da história do pastor, sabem da história da pastora, do missionário, da missionária. O que nós sofremos quando estamos na obra. E rejeitam. Moisés foi chamado para um trabalho difícil. Ele não queria. Ele disse, mas Senhor, eu não sou capaz de ir lá com o faraó para manifestar tal querer, tal vontade. Quem sou eu para dizer para ele, olha, eu vim aqui para te largar o povo que está aprisionado aí contigo. E Deus disse que ele era com ele. Né? Que não era para ele temer, porque ele estaria ali, né, com ele. Ele ia se manifestar para faraó, né, ia fazer o que tinha que fazer para que se cumprisse o seu querer, a sua vontade. Jeremias disse, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Eu disse, Jeremias, não te preocupa na letra. Não te preocupa se tu tem teologia, bacharel, entendendo? Básico, não importa o quanto você possui de conhecimento. Como Deus quer te usar, Ele te usa. Ele foi chamado para ser profeta, e o profeta não tem domínio sobre si. Glória a Deus. O profeta não tem domínio sobre si. Deus toma o profeta. Jeremias estava ali pronto para sacrificar como sacerdote. Olha só. O homem estava ali pronto para sacrificar como sacerdote. Para isso ele foi criado, foi educado e preparado. Mas no mesmo momento Deus toma Jeremias para profetizar, para falar ao rei e ao povo. Assim diz o Senhor. E falou. E Deus usou Jeremias para exortar Israel, para exortar o meio. Tem gente que só aceita profecia ou uma palavra profética, ou só reconhece um profeta se ele tiver uma carteirinha de pastor, se ele for missionário, se ele for convencional, se ele for alguém importante eclesiasticamente. Irmãos, isso é mentira do diabo. Isso é o pior engano dentro da igreja. Sabe o que é isso, irmão? Falta de discernimento. Falta de alguém se colocar na brecha pela igreja, pelo povo, pela comunidade, e ser desejoso de ser boca de Deus, de ser alguém que possa vir falar por ele, porque ele a procura hoje. Deus procura pessoas capazes, pessoas corajosas de enfrentar uma multidão que vai rejeitar a palavra, que não vai aceitar a palavra, mas será Deus falando na sua boca, falando na minha boca. Uma coisa que eu aprendi como pregador desde que eu comecei, irmãos, eu não estou nem aí para quem acredita, para quem não acredita, para quem dá crédito, dá crédito. Eu vou, eu prego, Deus me usa na revelação, me usa na oração, eu faço aquilo que Deus colocou no meu coração, irmãos. Eu não fui ali para atrair ninguém para Jesus, não. Um povo para Jesus, não. Quem convence o povo de pecado é o Espírito Santo. Eu apenas falo aquilo que Deus manda eu falar. Eu só entrego aquilo que Deus manda entregar.
entregar. E eu louvo a Deus que até hoje não deixou a gente embaraçado. Né? Ele tem cumprido aquilo que ele tem falado. Porque, irmão, de mim mesmo, nada tenho. Se não for me dado pelo Espírito. Olha Paulo dizendo, quando ele foi ter com os apóstolos, o que ele disse? Que ele não veio ter com eles em conhecimento, né, humano. Paulo, ele era fariseu, irmãos. Paulo, ele era fariseu, ele conhecia da lei, da palavra, né? Mas ele disse, não, eu não vim ter com vocês em conhecimento humano. Eu não vim aqui para falar, sabe, da lei mosaica. Eu não vim aqui falar da base da lei, da origem da lei. Eu vim aqui em demonstração de Espírito. Falar aquilo que Deus colocou no meu coração para falar. Sabe por quê? Ele sabia, irmãos, se ele falasse do conhecimento humano da carne, não teria o quê? Testificação. Porque o Espírito está em mim, testificar em você. Ó, tem que ter aqui, ó, ligação. Ele sabia, se ele fosse lá, né, como ele, na época ele era desviado da verdade, ele não iria ter o positivo. Ele não iria ter a concordância dos irmãos. Mas ele foi ter em espírito. Ou seja, tudo que ele falou foi impulsionado, foi induzido pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele foi confirmado, aí ele foi aceito, ele foi reconhecido como um apóstolo, chamado pelo próprio Jesus para fazer a obra. Olha que maravilhoso, irmãos. Como é que é isso, pastor? Como é que é isso? O cara não andou com Jesus, né? O cara não comeu do pão, não estava na ceia, não viu como Judas traiu Jesus, não estava na oração do Pentecoste. Olha só, não estava na oração do Pentecoste, entendendo? E agora o homem vem cheio do Espírito, apostolado pelo próprio Cristo, de uma forma diferente. Olha só, olha como é que é a chamada dos 12 que tiveram a chamada, né? Judas traidor ficou 11 e agora Paulo. Olha só a diferença. E todos tiveram a manifestação do Espírito. Assim como eles foram chamados como apóstolos, eles também tiveram a função como profetas. Entendendo? Eles exerceram o ministério profético. O apostolado e o ministério profético. Então, mas pode pessoas terem mais de um ministério? Pode. É como eu disse, irmãos, Deus usa a cada membro como Ele quer, da forma que Ele quer. O que me dói hoje, sinceramente, como cristão, e eu tenho menos desejo, irmãos, olha, vamos aqui, eu vou ser sincero. Eu tenho menos desejo hoje de congregar numa igreja. Mas pastor, você não vai encontrar uma igreja perfeita. Não é que nós não encontraríamos uma igreja perfeita. É que nós, como igreja, não estamos trabalhando na base de fundamento, irmãos. Na base da existência da igreja. A gente vai lá em Atos dos Apóstolos. A gente vê como tudo começou. A gente vê como deu certo, né? Como eles começaram. E como a Bíblia diz que Deus acrescentava, né, as almas que deveriam ser salvas. Como eles caíam na graça do povo. E ia multiplicando. E ela surgiu e chegou a ser, né, a religião mundial naquela época, em muitos lugares. E nações pagãs, idólatras. Da forma que eles faziam. Sabe o que é isso, irmãos? Hoje, estamos brigando por placa de ministério. A briga hoje é quem fala mais bonito, quem conhece mais de teologia, é quem se veste mais bonito para pregar. Coloca cartaz hoje em congresso. Que é o cartaz que apresenta ali. Quem é que é enfatizado no congresso da igreja? É Jesus? Não é Jesus. Quem é? É o pregador. É o cantor. Pregador fulano de tal.
né? Cantora fulano de tal. Essa é o modo de atrair hoje os homens. Ninguém fala mais, ó, Jesus vai estar presente. Jesus vai batizar, vai curar, né? Vai fazer aquilo que a palavra diz que ele faz, que ele pode. Tem gente, irmãos, hoje na igreja que não sabe buscar os dons. Né, pastor? Quer falar alguma coisa? Né? Tem, assim, irmãos, assim, sempre uma palavra, assim, que ela arde muito, assim, ela tem ardido muito, para falar a verdade, nesses últimos tempos. Ela tem ardido com muita frequência dentro do meu coração. E volta e meia essa palavra, ela tem vindo na minha mente, né? O Senhor tem me lembrado dela, né? E geralmente quando eu aconselho alguém, né, a começar a ler, assim, a ler algo assim importante, eu sempre indico a pessoa a ler, por exemplo, as cartas de Paulo, né, no Novo Testamento, né, que ele fala a respeito de muitas coisas, né, que na verdade já tem acontecido. Por exemplo, quando ele escreve para Timóteo, né, a primeira carta que ele escreve a Timóteo, para quem quiser olhar depois na Bíblia, né, meditar nisso que eu vou ler, 1 Timóteo capítulo 4. Paulo ele escreve e diz assim para Timóteo, olha: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, né? Ou seja, como o pastor falou, né? Por exemplo, de profetas, né? De falsos profetas, vamos falar assim, né? Deixar bem claro, porque quem é profeta e quem é falso profeta é falso profeta, né? Então, assim, como ele estava falando, né? Há aqueles que profetizam, né? Para massagear o ego do homem, né? Para agradar o homem, multidão, né? Eles falam conforme aquilo a pessoa deseja ouvir. Porque, queridos, poucos, eu vou falar assim, poucas pessoas hoje, elas querem, né? Ou recebem, melhor dizendo, uma mensagem de exortação da parte de Deus, né? Eu me lembro muito bem que uma certa vez, Deus ele me usou para me falar, me entregar algo, uma mensagem exortativa a uma pessoa. E ela disse assim que ela não aceitava aquilo porque Deus, ele é um Deus que só traz bênção, né? Ele só é um Deus que abençoa, né? Só que o Senhor, ele diz que ele é Pai. E ele é um Pai que ele exorta qualquer que ele recebe por filho. Mas aqueles que não recebem a sua exortação, aqueles que não aceitam a sua exortação, a sua correção, a palavra nos diz, ela nos deixa bem claro no Novo Testamento. Eu vou procurar para mim falar para vocês o livro, porque eu guardo muito, só que às vezes eu não memorizo o versículo, o livro e tal, mas, né, o Senhor ele fala que aqueles que não recebem exortação, né, que não recebem a sua correção, eles são tidos por bastardos. Então eu gosto muito de ler assim, o Novo Testamento, as cartas que Paulo ele escreve, né, para as igrejas, que ele escreve para aqueles a quem ele cuidava, né, porque são mensagens que falam muito daquilo que tem acontecido, né. E quando a gente continua lá no segundo livro, na segunda carta, que Paulo escreve para Timóteo, capítulo 3, ele vai dizer assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque, irmãos, que é tão importante, que é tão necessário a gente estudar, a gente meditar na palavra do Senhor.
por causa disso. Porque à medida que você vai lendo, à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, o Senhor, Ele vai te acrescentando discernimento, Ele vai te acrescentando visão, o Senhor, Ele vai abrindo os teus olhos espirituais para que você não se deixe levar por qualquer doutrina, para que você não se deixe ser enganado, para que você não se deixe ser levado por qualquer profecia, né? Nós temos que examinar tudo, a palavra de Deus diz, examinar tudo, retende o bem, né? Nós temos que reter aquilo que é bom para a nossa vida, né? Não assim falando de uma forma, só vou pegar aquilo que eu quero, não, mas eu estou falando daquilo que é bom, daquilo que a palavra de Deus diz que é bom e que faz bem para a nossa vida, né? Então, assim, quando a gente começa a ler, o Senhor, Ele vai instruindo na sua palavra, né? Tudo o que já tem acontecido, a gente já tem vivido o que Paulo chamou de tempos trabalhosos. A gente já tem vivido esse tempo, irmãos. A gente vê pessoas, né? Vê homens que são amantes de si mesmos, que é aquilo que ele diz, porque como a palavra disse lá em 1 Timóteo capítulo 4, né? Porque eles já têm a sua mente cauterizada, né? E como Paulo diz que muito tendo comichões nos ouvidos, né? Eles dariam crédito a essas coisas, né? Porque em si mesmos eles não conhecem a verdade, eles andam conforme aquilo que outros falam. E a Bíblia diz que quando levantasse falso profeta, né? Até os escolhidos, se fosse possível, seriam enganados, né? Então aí quando a gente vai lá para o livro de Tito, quando Paulo escreve para Tito, ele diz assim, a carta, né? Que Paulo, na verdade não é livro, é uma carta que Paulo escreve a Tito, ele diz assim, ó, no capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15 de Tito. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, né, por isso que a palavra ela diz que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos, né? Então tudo, irmãos, a gente tem que examinar, a gente tem que observar, né, as coisas, né? Uma palavra ela está dizendo, nós temos que ser vigilantes, nós temos que estar atentos, né? Nós somos atalaias do Senhor, todos nós somos atalaias. E qual é o serviço de um atalaia? Qual é o trabalho dele? É avisar. Quando o perigo está vindo, é avisar, né? E nós vemos um certo momento aqui, Paulo ele fala assim para Timóteo, olha, né? Eu falo para ti que em todo tempo, né? Tu exorte, tu ensine, tu faça o que for necessário, né? Para avisar os teus irmãos, para ensinar os teus irmãos, né? Então, quando nós nos colocamos aqui para falar da palavra do Senhor, nós estamos fazendo isso, né? A que nós fomos exortados a fazer, a pregar a palavra do Senhor antes a tempo e fora de tempo, né? Porque o nosso trabalho, né, como servos de Cristo é o que? É abrir os olhos, né? Como a palavra diz, né? Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. E para que o Espírito do Senhor está sobre mim? É para me anunciar as boas novas, é para me anunciar que o Senhor Jesus ele liberta, que o Senhor Jesus ele cura, que ele transforma, mas principalmente que ele salva, né? As pessoas hoje, muitas pessoas elas têm um entendimento muito contrário do Evangelho do Senhor. Elas pensam que aceitar a Cristo como Salvador é que elas vão ter uma vida totalmente feliz, uma vida livre de problemas, mas não é isso que a palavra nos diz. Quando a gente vê Paulo escrevendo, né, para os discípulos dele, para aqueles que ele ensinava, a gente vê ele dizendo assim, olha, eu te convido a sofrer comigo, a combater comigo, né, as aflições, a sofrer as aflições como bom soldado de Cristo, né? Ele está dizendo assim, ó, nós temos que sofrer as aflições, né? Para que isso? Né? Para que nós possamos assim glorificar o nome do Senhor através da nossa vida. Né? Não é fácil, né, irmãos? A gente sabe que não é fácil a gente passar pelas provações, não é fácil a gente passar por adversidades, mas o Senhor, ele deixou bem claro isso. Jesus, ele nunca nos enganou. Ele deixou bem claro, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas ele nos exorta ao quê? A ter bom ânimo, né? Que ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo.
né? Ele venceu as paixões, ele venceu aquilo que foi tudo colocado para ele como um prato, né? Tudo aquilo que veio para tentar roubar a adoração dele ao Senhor. Aquilo que veio para tentar roubar a identidade dele. Não deixa o mundo roubar tua identidade, querido. O Senhor está falando, ministrando isso agora no meu coração. Não deixe as coisas do mundo roubar tua identidade em Cristo Jesus. O Senhor, Ele te chamou sim para ser cabeça. Só que o Senhor, Ele vem dizendo que Ele nos põe por cabeça se nós seguirmos o quê? Os seus mandamentos, se nós obedecermos. Aí as pessoas, porque eu digo assim que as pessoas elas têm mania de reter só o que é bom para elas, só aquilo que às vezes massageia o ego delas. Muitas das vezes esquece o que está escrito mais à frente, como por exemplo a gente vê muitas pessoas falarem assim, mas não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. A palavra diz isso, sim, a palavra diz, mas para aqueles que não andam segundo a carne. Então eu não posso, querido, viver uma vida pecaminosa, viver andando, fazendo a vontade da minha carne, viver na soberba da vida, na concupiscência da carne e dizer assim, que nada, né, que nada disso vai me impedir de alcançar a vida eterna. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se você anda segundo a carne, se você vive segundo a carne, então Cristo não está em você e você não está em Cristo. Como a própria palavra falou assim, você pode até confessar que você conhece a Deus, mas se você anda segundo a carne, as tuas obras já negam a Ele. Amém. Pastor, manifestando aí duas questões, né? Vamos voltar para o assunto, mas ela coloca aqui sobre o ato, né, de falar das coisas de Deus da forma correta, né? Paulo ele exorta a Tito, fala com Timóteo, né? A importância de falar, né? Exortando, ensinando e mostrando direção. Ou seja, todo profeta, quando ele fala por Deus, a quem ele te direciona? Qual é o alvo que ele vai te levar a alcançar? Jesus. Toda profecia tem que ser salvífica. Ela tem que ter um ato de salvação para a tua vida. Nenhuma profecia de Deus, da parte de Deus, biblicamente falando, vai te direcionar para algo enriquecedor, para algo materializando as coisas para você. Como eu lhe falei, sobre o ganhar coisas do mundo. Nós temos que entender uma coisa também, sobre os falsos profetas. Se ele é falso profeta, e não é um profeta de Deus, alguém está usando ele para algo, para esta função. Quem é? O enganador, né? O ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. E esse enganador, o inimigo de nossa alma, foi dado a ele poderes, condições sobre o mundo, o qual ele mesmo ofereceu a Jesus lá no deserto. E muita gente crente está recebendo dele pensando que é de Deus. E tem bênção em mão de pessoas, olha só, que se transformou em maldição. Que se transformou em uma ferida, que se transformou numa chaga, depois uma lepra. E muita gente hoje não está na igreja por causa da tal bênção. Sabe por quê? Porque amou o mundo. Porque amou mais as trevas do que a luz. Tem gente que pede, a Bíblia diz que nós pedimos e pedimos mal. O que intercede por mim e por você, corretamente a Deus, é o Espírito Santo. Ele que fala a Deus que realmente eu preciso, que você precisa. É por isso, irmãos, que eu nunca aprendi assim a orar a Deus pedindo. Sinceramente, ó Deus, me dá. Foi para uns 3 anos para cá que eu aprendi a orar assim. Orar pedindo, olha Deus, né? A situação é essa. Quero que o Senhor faça isso, né? Quero que o Senhor toque ali, aqui e mova, né? Alguma coisa em meu favor. Mas antes, a única coisa que eu orava a Deus era que Ele me usasse. Senhor, coloca a palavra na minha boca. Coloca a autoridade na minha oração. Quando eu colocar a mão sobre o enfermo, sabe, que ele seja curado. Se alguém ficar endemoniado, sabe, dá autoridade. O nome de Jesus tem poder. A tua palavra diz que não há ninguém
que resiste à tua presença. Então eu começava a orar para Deus assim, me usar. Senhor, eu não quero ser igual aos outros, porque tem muito fazendo. Eu quero ser diferente. Cheguei aqui em Brasília, Deus usou uma pastora e falou, olha, Deus quer que vocês sejam diferentes. Porque aí muita gente trabalha igual, fala igual, sabe? A mesma língua. E nós estamos com muita dificuldade nesse lugar de encontrar pessoas para nos ouvir. Pessoas para dar crédito, sabe, à nossa pregação. Porque ela é difícil de se ouvir. Sabe? Ela é exortativa. Ela leva as pessoas a se confrontarem. Porque tem anos de igreja, sabe? Anos vivendo o ministério, mas não ouviu muita verdade. Precisou ouvir algumas coisas que é preciso ouvir para ter confronto. Então, quando eu vou aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, eu vou ler aqui 3, versículo 5, diz assim: como em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, 5. Ou seja, muita coisa que lá atrás, no Antigo Testamento, não ouviram, foi manifestado por Jesus aos seus profetas e os apóstolos. Muita coisa ainda está sendo revelada. Olha o que fala aqui no capítulo 2, do 9 ao 13. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são essas que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não sabemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Nós tratamos, irmãos, essa questão muito a sério em relação às coisas. Nós tratamos humanamente e as coisas nós tratamos espiritualmente. Pelo discernimento de Deus, nós sabemos quando a coisa tem que ser tratada humanamente e quando a coisa tem que ser tratada espiritualmente, né? São coisas que não chegaram aos ouvidos dos homens, né? Que não teve conhecimento da carne, mas Deus só revela àqueles que estão recebendo a parte dele o seu Espírito. Então nos concede esta permissiva de entrarmos muitas vezes, né, no meio de uma família, no meio de uma vida, para tratar com eles, para tratar com ela de uma forma espiritual. E a gente vê resultado. Porque, irmãos, aonde se manifesta o querer de Deus, aonde Deus habita, a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá eles estará presente. Então não existe, não tem como Deus não estar numa situação e Ele não fazer nada naquele momento. A minha vontade, irmãos, é entrar numa igreja por estes dias, por estes tempos, neste século, sabe, ver realmente a manifestação da graça. Eu comentei isso com um amigo meu, conversando, falei, sabe, a minha vontade é de entrar numa igreja hoje e ver Deus descer. Como ele desceu na inauguração do templo, quando estava ali Salomão fazendo a sua oração. A Bíblia diz que tão grande foi a glória dele, que todos se puseram com o rosto no pó em terra, para adorar. Irmãos, Deus, Ele não mudou. A nossa busca, o nosso comportamento, a nossa crença nas coisas de Deus que mudaram.
e afastaram de nós a essência do Espírito, a manifestação do poder de Deus. Nós perguntamos, mas pastor, por que não há mais milagre na igreja? Irmãos, poucos têm a coragem de colocar a mão sobre alguém com óleo ou sem óleo, não importa a maneira, mas que tenha fé, tenha consciência, a convicção que Deus cura, que Deus liberta. Quantos paralíticos entram e saem da igreja da mesma forma, porque ninguém tem coragem de chamar ele à frente, para colocar a mão sobre ele e dizer, olha, em nome de Jesus, te levanta e anda. Se Pedro, os demais apóstolos, os demais crentes da nossa igreja primitiva fizeram, e na atualidade nós temos aí muitos testemunhos de pessoas que ainda praticaram os dons do Espírito, que Deus se manifestou de uma forma tão gloriosa, testemunho de pessoas que foram curadas, foram libertas. Eu tenho uma história como essa para contar. Deus me libertou pelo poder da oração, pelo poder da fé. Deus, ele me libertou do tabagismo, do álcool. E eu vou dizer para a pessoa que não é assim que acontece mais. É assim que acontece. É pela fé. É pela manifestação. Nós somos boca de Deus na terra. Ainda somos profetas de Deus. Ainda somos pessoas que Deus se revela de uma forma sobrenatural para mostrar para o mundo que Ele é Deus. Mas nós temos também que estarmos muito atentos pela mudança que a igreja tem passado. Muita gente entrou no comodismo, sabe, irmãos? É engraçado uma coisa também que eu quero comentar antes de nós aqui encerrarmos essa live. A pastora falou sobre o esfriamento, né? A apostasia, né? Da fé, das coisas de Deus. Eu não entendo como uma pessoa pode, né? No momento lá no início, no primeiro amor que nós falamos, ter tanto contato com Deus, né? Ter tanto sinais do poder de Deus, da presença de Deus na sua vida, e depois de um tempo, aí a situação do ouvir, né? Um ensinamento, uma palavra, alguma coisa aprofundada naquilo e isso, deixar que a sua mente seja dominada por isso, ficar cauterizada por uma mentira, porque tudo aquilo que tira a essência do Espírito Santo para mim é uma mentira. Essa mentira, irmãos, ela bloqueia a verdade. Você está na igreja, vivendo na igreja com uma mentira, a qual não é verdade. Porque, irmãos, o Espírito, ele não se limita. Eu creio que Deus pode levantar nessa geração crentes que possam até mesmo ser tomados por loucos. Sabe? Olha o louco ali, olha a louca ali orando, olha como é que ele ora, olha como é que ele prega, glória a Deus. É Bíblia. O mundo nos tomaria por loucos. Nós seríamos, né, achados até como palhaços, né, diante do mundo. Motivo de chacota, de risada. Tem sido, né, na verdade, já assim, né? Mas é poder de Deus. É Deus se manifestando. É Deus falando. É loucura para o homem. Sabedoria de Deus. Deus diz que Ele escolhe as coisas loucas, né, da vida para confundir as sábias. Verdade. Ele escolhe aquilo que é para fugir o que é. E Ele faz totalmente contramão do que o homem quer que seja. Irmão, o homem não tem poder para isso. Para ditar para Deus como é que Ele deve trabalhar. O que está acontecendo é isso hoje. Pastores tomaram conta de ovelhas que não lhe pertencem. Eu sempre falo, eu gosto de cuidar das pessoas, gosto de pastorear, porque eu zelo pelo aquilo que é de Deus. E Ele me entregou. Olha, Deus, cuida dele, cuida dela. Tem gente, irmãos, que não quer ser pastoreada, assim, né? Infelizmente é isso. Tem gente que rejeita o pastoreio, rejeita o cuidado que nós temos com elas. E isso é muito triste, porque a gente sabe a consequência. A gente sabe o que é você ficar descuidado, né, das coisas de Deus.
A gente sabe que o nosso inimigo, ele não brinca de ser inimigo. É mesmo que está 24 horas tramando algo contra a minha vida e a tua vida. Ele está ao nosso redor, bramando como leão, pronto para nos devorar. Então é muito difícil hoje, nesse momento, nós ministrarmos certas coisas para a igreja. Mas você que está aí até agora nessa live, receba esta palavra. Receba, sabe, de Deus aquilo que nós manifestamos aqui para você, porque foi o Espírito Santo que nos pôs a dizer a cada palavra, a cada sentimento. E eu sei que Deus vai levantar no meio da sua igreja profetas, vai levantar ministérios proféticos para ensinar, para exortar, para consolar quando for preciso a sua igreja. Mas não viemos deixar de andar no caminho da verdade, na luz da palavra. Amém, meu Deus. Não estamos aqui disputando Bíblia, disputando quem conhece, quem sabe mais da palavra de Deus. Estamos aqui para falar aquilo que Deus ele nos outorga a falar. Amém. E nós viemos ser hoje boca de Deus na tua vida. Vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então nós vamos orar nesse momento, né? Nós já temos aqui alguns pedidos de orações. Quero dar bem-vindo também essa noite à irmã Ciane Sampaio, ao meu amigo Alexandre, lá em Monte Dourado, missionária, pastora Sirlene, né? A pastora Edna também aqui, a Janice, a Lucilema Batista, né, que está pedindo também oração pela sua família. Elisângela Gomes também seja bem-vinda. A irmã Josidé também está pedindo oração pela sua família, né? Amém. Então nós estaremos orando, irmãos, nesse momento, né? Quando a gente começa a falar assim, é muito bom, né? É gostoso e as horas vão passando, né? É até 11 horas a nossa live, já passou um pouquinho. Já tá, né? Estourando aqui o tempo, né? Mas nós vamos orar, né? Você, aí onde você estiver, curve sua cabeça. Levante a sua voz ao Senhor, clame nesse momento, Espírito Amém, Santo. Deus. Glória ao teu nome, meu Deus e meu Pai. Oh Deus, muito obrigado. Senhor, tua palavra ela tem sido ministrada nesse momento, Graças nós te Senhor, damos, como ela é, Pai querido. Verdade. Na simplicidade, Senhor amado. Oh, aleluia. Naquilo, Senhor amado, que tu tem colocado em nós, Senhor, e tu sabes, Senhor. Faz o teu querer, a tua vontade. Que possamos, Senhor, sempre, Deus, permanecer na humildade. Em nome de Que o Jesus. nosso coração esteja selado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, Faz para a assim Tua mesmo. vinda. Que, Senhor amado, nós sejamos achados irrepreensíveis, Senhor, para podermos Glória a nos Deus, encontrar aleluia. contigo, meu Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, Tu diz que ela é viva, que ela é eficaz, que é mais penetrante Deus, do eu que creio, espadas de dois gumes. E ela vai, Senhor Aleluia. amado, bem no íntimo da alma, Senhor, do Espírito, Glória a Senhor. Deus. Fazendo aquilo que te apraz, Deus. Verdade. E ela não volta vazia. E essa palavra que nós lançamos aqui hoje, Senhor, através dessa live, Aleluia. onde essas pessoas Glória estão a Deus. assistindo, onde ainda pessoas, eu creio, Senhor, que irão assistir, Senhor. Eu creio. Que essas Deus. pessoas, Senhor, elas sejam, Pai, em nome de Jesus, impactadas pela Tua Oh, verdade, Deus, porque é a cura, Tua verdade liberta, que salva, liberta, Senhor. A Tua verdade que liberta do engano, que Faz liberta da coisas grandes, mentira, coisas Senhor. maravilhosas, De Deus. tudo aquilo, Senhor, que não condiz com a Tua santidade, Senhor. Que caia por aleluia. terra, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Glória, glória, Que glória, seja quebrado glória, todo o glória. laço do passarinheiro, ó Deus de Israel. Que a salvação adentre nesta casa, nesta família, Em nome de Senhor. Jesus. Que, Senhor, haja restauração. Eu profetizo isso nesse Restaura momento, mesmo, Senhor. Jesus. Entra nesse lar. Faz uma grande Entra, obra. Senhor, no meio desta família e restaura o amor. Levanta, meu Pai, esta Restaura o amor mulher, entre, Senhor, mães e filhos, entre Levanta pais este e homem. filhos. Restaura o relacionamento. Restaura, Oh, Senhor aleluia. amado, o casamento, Senhor amado. Restaura a Oh, comunhão aleluia. dentro desta família. Que o Teu Espírito Santo Eu reine creio. dentro desta Aleluia. casa. Que o Teu Espírito Santo reine, Senhor, sobre Reina este mesmo, homem, Jesus. sobre esta mãe, sobre estes filhos, Senhor, sobre Oh, cada Deus. um, Senhor, que reside dentro desta residência, Em meu nome de Senhor da Jesus. glória.
que as cadeias, Senhor, sejam quebradas e que os cativos sejam libertos pelo poder da Tua palavra, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Nós decretamos, nós profetizamos esta noite a libertação, a salvação, Senhor. Que toda a cegueira espiritual seja repreendida. Que as escamas, Senhor, caiam desses olhos nesta hora. Em nome de Jesus. Que o cego possa enxergar, que o surdo possa ouvir a Tua palavra e ser curado, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu creio, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos a cura. Verdade. Nós profetizamos, Senhor, a armada quebra, Senhor, de toda maldição. Em nome de Jesus. Nós profetizamos a salvação adentrando, Senhor, nesta casa, neste lar, Senhor, alcançando estas vidas, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles que estão, Senhor amado, presos aos vícios, Senhor, seja qualquer tipo de vício, que essa pessoa seja liberta. Reconcilia contigo. Que esta pessoa seja liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Ouve a oração desta mãe que te clama, Senhor. Desta mãe que tem te pedido, que tem, Senhor, rogado pelo seu filho dia e noite, meu Senhor, porque não aguenta mais, Senhor. Vê, Senhor, amado, seu filho, Senhor, preso, Senhor. Eu creio, Jesus. Liberte-os, Senhor. Liberta, Senhor, estes jovens, Senhor, liberta, Senhor, estas jovens da prostituição, do engano, dos prazeres do mundo. Liberta da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos. Liberta da soberba da vida. Aleluia, Jesus. Que haja, Senhor, um encontro genuíno e verdadeiro contigo. Eu oro, Senhor, para que toda frieza espiritual esta noite, Senhor, seja quebrada. Eu oro, Senhor, para que aqueles que estão no sono da indolência sejam despertados. Que eles sejam despertados em nome de Jesus. E que Cristo venha os esclarecer, Senhor. Levante-os dentre os mortos, Senhor, para que Cristo os esclareça. Em nome de Jesus, desperta. Desperta, Senhor, homens, mulheres, jovens, crianças. Usa, Senhor, aquele que Tu quiser usar, Pai. E faz segundo a Tua vontade, mas que haja salvação, que haja libertação, Senhor. Em nome de Jesus, que haja transformação, porque Tu és o mesmo ontem, Tu é hoje, Tu serás eternamente esse Deus, Senhor, que salva, que liberta, que cura, Pai. É assim, Senhor, que eu profetizo e te peço, em nome de Jesus Cristo, e desde já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, seja, querido, neste momento refrigerado pelo Espírito Santo, seja fortalecido, seja renovado, que a tua fé, ela seja renovada, que as tuas esperanças sejam renovadas. Receba um novo vigor nessa noite da parte do Senhor Jesus. Receba renovo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Pai. Alcança essas famílias, alcança essas vidas. Antes de finalizar, querido. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero trazer este louvor. Que esse louvor ele venha falar com aquelas vidas que precisam de milagres, que precisam ser libertas. Aleluia. Oh, aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória. Não existe outro caminho que nos leve até Deus. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo é o seu nome, se fez carne e se fez homem para salvar você e eu. Creio, Jesus. Não existe outra porta de passagem para o céu. Eu sei, bati nela e achei a resposta que eu busquei neste mundo e não encontrei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a chave dos sonhos perfeitos, milagre para tudo que não tem mais jeito. Bata agora nessa porta pela fé.
Senhor Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Sexta-feira tem live, tá bom? Vamos fazer sexta, vamos fazer uma domingo. Só pra gente não ficar muito tempo sem pregar, sem manifestar o ministério, tá bom? Então, sexta-feira tem live. 21h30 começou hoje, né? 21h30. 21h30. Porque tem live logo cedo de igreja, né? Aí às vezes tem uma live logo cedo das igrejas, termina 9 horas, 9h30, 9 horas. A gente faz a nossa aqui. Aí você vai compartilhando, você vai passando adiante, né? Quando estiver divulgando pela semana agora, sexta-feira, você já sabe que sexta-feira tem live às 9h30, né? 21h30. Você vai entrar com a gente pela página aí, no Facebook, entendendo? Aí no domingo, vamos tentar fazer uma no Instagram. A gente vai tentar fazer uma no Instagram. Ou no YouTube, no canal no YouTube. Gente, olha, a gente está fazendo hoje a live aqui pela nossa página, né? Você pode curtir aí a nossa página, você pode seguir, né? E você pode também ativar um sininho. Aí toda vez que a gente entrar fazendo uma live, você vai ser notificado, né? No Facebook, né? Mas também a gente tem o nosso canal no YouTube, né? Você pode estar também entrando lá, Ministério de Missões Ágape. Você vai ver vários ministérios Ágape lá, né? Mas você vai ver escrito exatamente assim, Ministério de Missões Ágape, edificando vidas, né? Edificando vidas. Edificando vidas, né? Então, irmãos, é isso. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por você que ficou até agora com a gente, né? Deus abençoe. A gente sabe que tem muitas pessoas Ore que por têm nós. um carinho muito especial, né? Pelo nosso ministério, pessoas queridas, amigos, né? O Alexandre que está acompanhando a gente aí na live, né? Muito obrigada, Alexandre, pelo carinho. Amém. Né? Minha garganta tá indo, ó. É muito seco aqui, irmãos. Tem hora que chega eu fico rouca rápido, né? Então, muito obrigada. A gente precisar de oração, vocês têm aí, ó, nossa página, é só pedir, vai lá Tem telefone na no página. PV, tem o telefone, você pode entrar em contato. E a gente é assim, irmãos. O que tiver ao nosso alcance fazer, a gente faz. A gente fala como Pedro, né? Eu não tenho prata, não tem dinheiro, eu não tenho ouro, mas aquilo que nós temos, nós damos. Né? Nós sabemos orar, nós oramos, né? Nós sabemos dar uma palavra, a gente dá uma palavra para você, e é aquilo, a gente toma cuidado para que a gente venha passar algo de Deus verdadeiramente para você. Né? E a gente começou justamente a fazer essa live para isso, né? Para alertar você acerca de muitas coisas. Né? Mas eu te convido também a você ler a palavra do Senhor, leia muito, mergulhe na palavra do Senhor, né? Mas sempre faça aquela oração antes, né? Senhor, me dá o entendimento, né? Me dá da tua sabedoria, porque a palavra do Senhor, irmãos, ela nos ensina que a sabedoria humana, ela é diabólica, mas a sabedoria que vem de Deus, não, né? É a sabedoria de Deus que nós precisamos, né? Para discernir o que realmente é dele e o que não é, né? E para que nós não sejamos enganados. O Senhor diz que muitos perecem, muitos sofrem por falta de conhecimento e o conhecimento da sua palavra, né? Então não fique só de ouvir o que as pessoas falam, mas leia, tenha uma intimidade, busque ter uma comunhão com Deus lendo a palavra dele. Antes de falar amém, que você vai aprender. Antes do amém. Para que você não dê amém para aquilo que você não sabe se provém do Senhor, né? Porque o Senhor diz que os espíritos enganadores já estão no mundo. Então ore, busque a verdade do Senhor, busque para sua vida. Não se limite àquilo que as pessoas falam, né? Mas busque o conhecimento da palavra do Senhor. Busque ler, que o Senhor ele vai te dar entendimento, ele vai te dar sabedoria. Ele diz assim, quem não tem é só pedir que ele dá. Pedir, tá pedir, bom? você usar. Muito obrigada. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. E sejam, em nome de Jesus, renovados, sejam impactados pela verdade que liberta. Amém. Amém? Um abraço. Paz, Senhor. Boa noite. Fiquem na paz do Senhor. Boa noite.